Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Estamos aqui todos na presença do Senhor. É muito importante que todos nós saibamos a importância do momento que estamos vivendo atualmente. Momentos de crise, momentos difíceis, mas momentos cheios de esperança e da presença do Senhor. E também momentos cheios da palavra do Senhor. Isso é que torna cada um de nós diferentes no meio da multidão. E é muito importante que hoje nós saibamos a razão e o propósito da nossa vida. Enquanto tantas pessoas simplesmente vivem cada dia, Deus chamou um povo para viver para Ele. Um povo que tem a ligação com os céus, com o Senhor, com a eternidade. Um povo que tem contato com a palavra de Deus, um povo que tem contato com o Espírito de Deus e vive por meio do Espírito. E o que é importante que saibamos é que nós não somos simplesmente indivíduos que têm essa experiência e essa realidade, mas juntos nós somos o corpo de Cristo. E é muito importante saber o que o Senhor espera de nós. Nós muitas vezes esperamos muito dos outros, esperamos também muito dos irmãos, mas precisamos saber o que o Senhor espera de nós. Na comunhão de hoje e amanhã de manhã, nós teremos como meta Romanos capítulos 14 e 15. Mas para nós entrarmos na realidade de Romanos 14 e 15, nós precisamos ver alguns pontos de Romanos capítulo 12. Nós sabemos que o Evangelho de Deus está na Epístola de Paulo aos Romanos. E o Evangelho de Deus é o Evangelho que produz em nós a salvação plena. Mas a salvação plena não é simplesmente algo ligado ao nosso destino na eternidade, mas tem tudo a ver com o propósito de Deus, com o que Deus quer ganhar na terra hoje. Se hoje nós estamos aqui, é porque um dia nós vimos Cristo e a igreja. E essa visão nos controlou, porque foi uma visão celestial. Foi uma visão que mudou as nossas vidas. A questão é, mudou nossas vidas, mas continua mudando ou não continua mudando? Para Deus ganhar o que Ele deseja, Ele precisa continuar mudando e transformando a nossa pessoa. E aí, nós precisamos saber algo do que o Senhor espera de nós. Se você nessa noite perguntar para o Senhor, Senhor, eu estou vivendo nessa terra, mas o que você espera de mim? Você pode falar comigo o que você espera de mim? E é aí que entra Romanos 12. Romanos 12 mostra para nós, não somente um viver individual, mas mostra para nós a realidade da vida da igreja. O viver do corpo de Cristo. O viver que Deus deseja que o seu povo tenha. E precisamos saber que a vida da igreja é para o presente, não é algo para o futuro.
que hoje o Senhor quer ganhar essa realidade. O Senhor não quer que simplesmente nós tenhamos um convívio entre nós. Deus deseja que haja edificação entre nós. A realidade da edificação é de grande importância. Não é uma questão simplesmente de número. Deus fará a pergunta: vocês estão edificados ou não? Porque o que o Senhor espera é uma edificação. O próprio Senhor Jesus falou, não é? Eu edificarei a minha igreja. Ele quer uma edificação. E é por esse fato, pelo fato de termos essa visão, e temos feito essa pergunta para o Senhor, então falamos, Senhor, o que você espera? Então, versículo 1 de Romanos 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui o Senhor responde a nossa pergunta. O Senhor está dizendo para nós: eu quero o seu corpo. Nós muitas vezes damos atenção ao nosso espírito. E também há uma questão da transformação da nossa alma. Mas e a questão do nosso corpo? Esse é um versículo que diz que o Senhor quer o nosso corpo, porque Ele, ganhando o nosso corpo, mais nossa alma e o nosso espírito, Ele ganha todo o nosso ser. Isso quer dizer o quê? O Senhor está falando: eu quero você integralmente. E nós precisamos fazer a seguinte pergunta: o nosso corpo tem sido usado pelo Senhor ou não? O nosso corpo está presente ou não? Aqui, Paulo, ele roga. Se ele roga, é porque isso é importante. Se ele roga, é porque nós não percebemos essa importância. Esse rogar é como se alguém se pusesse de joelhos para pedir. Os irmãos compreendem? Está rogando. Não é simplesmente um pedido. Ele diz que pelas misericórdias de Deus, ele toca na questão da misericórdia de Deus para realmente pedir algo. Se nós experimentamos as misericórdias de Deus, ele diz que devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E essa questão de apresentar o nosso corpo é muito importante. Ele quer que nós apresentemos nosso corpo como um sacrifício. Isto é, uma entrega total ao Senhor, dedicado ao Senhor. Sacrifício é colocado sobre o altar. Aqui é uma consagração total. É essa maneira que Deus deseja usar o nosso ser. Nesse mundo que vivemos hoje, nos tempos finais, há tantas coisas acontecendo. O inimigo quer uma parte do nosso ser. O inimigo diz a nós: não precisa dar tudo para o Senhor. Você pode dar até a maioria, mas não precisa dar tudo. Deixa um pedacinho para mim. Ou deixa um pedacinho para você mesmo. Mas o Senhor diz para nós: eu quero todo o seu ser. E quando ele fala que é um sacrifício vivo, isso quer dizer o quê?
que nós nos colocamos no altar de uma maneira voluntária. O exemplo clássico disso é quando Abraão tomou Isaque e colocou sobre o altar. Era um sacrifício vivo. Isaque podia pular fora, não podia? Ele aceitou ser colocado no altar. Sacrifício vivo. Voluntário. Aqui é uma consagração. É uma entrega consciente. Eu estou entregando minha vida para o Senhor. Irmãos, esse é o caminho da vitória para os tempos finais. A questão é se nós estamos dispostos a isso ou não. Por isso que o apóstolo Paulo nos roga. Eu quero que você apresente o seu corpo como um sacrifício vivo. Não somente um sacrifício vivo, um sacrifício santo. Quer dizer que o que nós estamos entregando a Deus é um corpo santo. Os irmãos compreendem o que eu estou falando? Santo no que diz respeito a separado para Deus e santo no que diz respeito à parte interior, porque nós temos a vida de Deus em nosso interior. Se nós estamos entregando o nosso corpo como um sacrifício vivo e santo, isto é, separado para Deus, isso é o que Deus quer. Isso mexe com o nosso viver diário. É o meu corpo inteiro que eu estou entregando. Vamos detalhar um pouco. Estou entregando meus olhos. Estou entregando minha boca. Estou entregando minhas mãos. Estou entregando meus pés para o Senhor. Como hoje estão os nossos olhos? Como estão as nossas bocas? Como estão as nossas mãos? O que nós vamos entregar para o Senhor? É um sacrifício vivo? É um sacrifício santo? Santo quer dizer separado para Deus? Ou os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca serve a Deus e serve também ao inimigo? Eu tenho que ver que o meu corpo pertence ao Senhor. Como que nós vivemos a vida da igreja? O corpo tem que estar presente. O Senhor está pedindo o nosso corpo, não está? E ainda mais, se o meu corpo é consagrado ao Senhor, é um sacrifício vivo, isso quer dizer que eu sirvo a Deus todos os instantes da minha vida. Eu não sirvo a Deus somente na reunião. Quando o meu corpo está no escritório, quando eu estou trabalhando, aquele é um corpo consagrado ao Senhor. Meu corpo está na escola, meu corpo está em casa. Em cada momento, o nosso corpo é dedicado ao Senhor. E serve para quê? E serve para servir ao Senhor. E serve para adorar o Senhor. Nós estamos tocando esse versículo porque Deus nessa noite está pedindo o nosso corpo. Eu não quero só o seu espírito, eu quero o seu corpo.
E ainda mais, você sabe, o nosso corpo é para servir o Senhor. Então, aqui ele diz assim, que devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha, isso é agradável a Deus. Deus tem alegria nisso. E aqui diz que é o vosso culto, que é o vosso serviço. E esse serviço aqui é o chamado serviço sacerdotal na palavra grega. Quer dizer que nós servimos a Deus como um sacerdote. E o que também nós precisamos perceber é que se no Antigo Testamento ofereciam-se animais mortos, hoje, no Novo Testamento, nós somos um sacrifício vivo. Nós não somos um sacrifício morto. Nós não somos pessoas mortas que alguém traz aqui. Nós somos pessoas que conscientemente consagram seu corpo ao Senhor. E a importância desses sacrifícios ser vivo e ser santo, eu quero ressaltar novamente, a gente pode ver em duas porções da palavra de Deus. Levítico 22, versículo 21, que diz assim: quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. Mas você pode dizer, mas eu estou cheio de defeitos, não é? Mas acontece o seguinte, lembre-se, existe o sacrifício do Senhor por nós. Nós temos olhos, mas olhos purificados pelo sangue. Olhos governados pelo Espírito. Nós temos boca, boca purificada pelo sangue. Boca comprado pelo Senhor com seu sangue, não é? E usado pelo Senhor. Consagrado ao Senhor. Isso é alguma coisa que mexe na nossa pessoa e na nossa vida. E ainda mais, Gênesis 8:20 diz: levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Noé ofereceu animais limpos. Você olha a importância de oferecermos ao Senhor nosso corpo como sacrifício santo, separado, é limpo, é para o Senhor. Se eu tenho consciência desse fato, eu sou guardado no meu viver diário. O inimigo não deseja usar a nossa pessoa, a nossa boca, não quer usar os membros do nosso corpo para o propósito dele. Se nós dermos uma olhada em Romanos, capítulo 6, ali nos diz, vamos ver direitinho a questão do versículo, aqui, Romanos 6, versículo 13, diz assim: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Louvado seja Deus. Então, a primeira coisa que Deus pede, eu quero o seu corpo. Para quê? Para o meu propósito. É o que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. E no versículo 2 de Romanos 12, diz: e não vos conformeis com esse século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, o Senhor está pedindo a nossa alma, porque Ele quer todo o nosso ser, não é? Mas nessa porção da palavra, nos é mostrado algo muito importante, os perigos que nós corremos hoje. Aqui diz, não vos conformeis com este século. Isso quer dizer, não devem tomar a forma do mundo. E aqui nós temos que ser muito sinceros e honestos diante de Deus. Temos que fazer a seguinte pergunta: quanto da forma do mundo eu tenho em meu ser, em meu viver? Aqui não está falando de pecado, alguma coisa, está dizendo você tomar a forma desse mundo. Isso quer dizer, quando alguém olha essa forma, vê o mundo. Isso é importante nós darmos atenção. Quem olha para mim, vê Cristo ou vê mundo? Isso é algo direto, mexe diretamente com a questão da vida da igreja, porque a igreja deve ser o testemunho do Senhor, deve ser expressão do Senhor. As pessoas devem ver Cristo em nós. Não é verdade? Aqui diz que não devemos tomar a forma desse mundo, mas, aqui diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui ele está falando sobre uma mudança em nosso ser, uma transformação em nosso ser. Você sabe, no que diz respeito à questão de ser conformado a esse século, a palavra grega usada para conformado é suschematizestai. A raiz dessa palavra é esquema, significa a forma externa que fica sempre mudando. Uma forma externa que fica sempre mudando. Isso quer dizer, é a nossa expressão externa. Então, a palavra de Deus diz, não tome a forma externa deste mundo. A forma externa toda hora muda. Agora, quando fala daí de transformação, daí nós precisamos ver que a palavra que ele está usando é morfé. Quer dizer que é a forma ou o elemento da essência, interiormente. O Senhor quer nos transformar interiormente. E nós precisamos deixar o Senhor nos transformar interiormente. Tudo que eu estou falando, irmãos, é preparando a base para Romanos 14, tá? Sem Romanos 12, não há Romanos 14. Isso significa como nós devemos viver a vida da igreja. Amém? Agora, aqui fala de fala da renovação. Aqui tem uma conformação a esse mundo ou numa transformação, não é? Para sermos parecidos com o Senhor. Então, qual é a nossa escolha? É conformação ao mundo ou transformação à imagem do Senhor? Aqui também fala de renovação. E para essa palavra renovação, nós temos duas palavras no grego para novo. Tem o neos, que quer dizer novo em termos de tempo. E nós temos kainos, que é novo
em termos de caráter e natureza, uma vida nova. A renovação da nossa mente, a renovação que estamos falando, é ganharmos uma nova vida. Amados irmãos e irmãs, não é nova maneira, é uma nova vida. E essa questão da renovação, de sermos novos, é fundamental nesse momento, porque estamos tendo esse novo começo. Esse novo começo não é uma questão de novo no tempo, é novo no que diz respeito à essência, ao caráter, à vida. Deus não terá algo novo se nós continuarmos velhos. O que significa nós temos algo novo? Que estamos agora vivendo uma novidade de vida. Isso quer dizer que a minha oração mudou. A minha oração é nova. A minha leitura da Bíblia mudou. A leitura da Bíblia é nova. Certo? O meu louvor mudou. O meu louvor é novo. Tem realidade. A minha comunhão com os irmãos é uma comunhão nova, porque é uma comunhão no Espírito. É na vida. Os irmãos estão percebendo, né, como Romanos 12 nos dá base para vivermos a vida da igreja. E isso é o que o Senhor espera de nós. Agora, em tudo isso aí, a essência é Cristo se tornar o centro da nossa vida. E agora em Romanos capítulo 12, versículo 11, diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo o Senhor. Aqui mostra que Deus quer o nosso espírito. Em que condição? Fervorosos de espírito. Um espírito exercitado, um espírito fervoroso, um espírito que esteja queimando. E nós sabemos, nosso espírito queima quando nós contactamos o Senhor. Então, nessa noite, Deus está dizendo uma coisa para nós. Eu quero o seu corpo, sua alma e seu espírito. Ele quer todo o nosso ser, mas nós temos que apresentar. Ele não vai tomar. Nós temos que apresentar. A questão é, amado irmão, amada irmã, você está disposto a isso ou não? Você pode pensar, puxa, mas se eu entregar tudo, eu vou perder muita coisa. Essa visão é uma visão errada, porque é uma visão terrenal. A visão terrenal, a visão em Adão é o que eu vou perder. Mas a visão celestial, a visão no Espírito é o que eu vou ganhar. Porque quando entregamos para o Senhor, nós só ganhamos. Nós nunca perdemos. Nunca. Amém? Então, primeira coisa que nós aprendemos aqui em Romanos 12, eu quero seu corpo, alma e espírito. Segundo ponto, vamos dar uma olhada, Romanos capítulo 12, versículos 3 a 8. Aqui diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha só, não pense de si mesmo além do que convém. Não se ache grande coisa, em outras palavras, não é? Será que a gente se acha grande coisa, hein?
Grande não, mas mediano a gente acha, né? Eu não sou grande, mas eu sou médio, né? Eu sou médio. Não pense de si mesmo além do que convém. Pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui, esse versículo é muito importante. Você pode ver, Deus repartiu, ela deu uma medida de fé para cada um. Se Ele deu fé para cada um, se nós não apresentarmos nosso corpo, alma e espírito, essa fé consegue se manifestar? Não. Os irmãos entendem? Por que é importante nós entregarmos todo o nosso ser? Para que o que Deus deu a nós possa ser expressado. Daí, no versículo 4 diz, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Versículo 5, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Amém? Aleluia! A primeira coisa que aqui então mostra para nós que nós estamos em um corpo, esse corpo tem muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função. Aleluia! A Bíblia diz para nós, nós somos diferentes. É fácil aceitar quem é igual. É difícil aceitar quem é diferente. E a Bíblia diz claramente, nós somos diferentes. Porque nós somos membros do corpo e nem todos têm a mesma função. Aí, isso aqui já é uma grande lição para nós, não é? E aqui mostra, olha só, no versículo 5, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Esse é um versículo muito especial, porque nós não somente somos membros do corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros. Quer dizer que eu preciso dos irmãos. Mas irmãos e irmãs, se eu perguntar aqui, quem tem a visão do corpo de Cristo? Eu sei que todo mundo vai levantar a mão, né? Porque doutrinariamente nós achamos que nós temos visão, não é assim? Mas de maneira prática. Como você pode medir se você tem ou não tem visão do corpo de Cristo? Existe um medidor. Você sabe qual é o medidor? O que mede é o seguinte: se você sente que precisa dos irmãos, você viu o corpo. Se você não sente que precisa dos irmãos, você não viu o corpo. Compreenderam? Você sente necessidade dos irmãos ou não? Você pode dizer, de alguns. Estou mentindo? Daí você diz assim, aqueles são dispensáveis. Dispensáveis? Se Deus colocou ele no corpo, é porque é necessário. Como você tem coragem de dizer que ele é dispensável? É dispensável no seu ponto de vista, mas não do ponto de vista de Deus. Você acha que ele é dispensável, mas um dia você vai estar na rua, o seu carro estragou, e aí você está num desespero, eu tenho que chegar a tal destino, e passa esse irmão ou irmã de carro. Santa visão. Chegou a minha salvação. Eu estou falando assim, mas isso é verdade.
precisamos ou não uns dos outros. Se eu tenho visão do corpo, eu sinto necessidade de todos os irmãos. Isso é que mede se eu tenho ou não tenho visão. Porque aqui diz, nós somos membros uns dos outros. Quer dizer que ajudamos uns aos outros. Então, essa é uma visão. Deus aqui diz assim, por que eu quero seu corpo, alma e espírito? Porque você é um membro do meu corpo. E você, como membro do meu corpo, eu preciso do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. E agora, vamos para um outro ponto importante dessa visão. Isso está nos versículos 6 até 8, que diz assim, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Que exerce misericórdia com alegria. Olha só, aqui nos mostra os membros funcionando de acordo com os dons. E eu quero que os irmãos percebam que o que está registrado nesses versículos 6 até 8 mostra uma dedicação total à sua função no corpo. Olha só, no versículo 7, se ministério, dediquemo-nos. Você vê, então, como é importante que o Senhor ganhe nosso corpo, alma e espírito? Tem que ter dedicação, aqui diz. Isso mostra intensidade. Ou que ensina, esmere-se. Quer dizer, as coisas não são feitas de qualquer maneira. Como é que nós servimos hoje no corpo de Cristo? É de qualquer maneira? Ou é com intensidade, é com dedicação, com esmero? O versículo 8, o que exorta, faça-o com dedicação. Olha, o que contribui com liberalidade, com generosidade. Se é para dar, é com generosidade. Porque o que eu recebi veio do Senhor, não é isso? O que preside com diligência. E o que exerce misericórdia com alegria. Eu quero que vocês, nessa porção de versículos, prestem atenção no sentimento que existe, na intensidade, na dedicação, no cuidado em que cada um está servindo o corpo. Agora, vamos olhar o serviço. E nós vimos a maneira como estava sendo feito o serviço, né? Agora vamos ver os diversos serviços. Ministério significa serviço, servir. Olha então, é o nosso cuidado, né? O cuidado que deve haver entre nós. Serviço, ou que ensina, é o ensino, ensinar um ao outro. Nós estamos abertos para receber o ensino. Nós estamos abertos para ensinar. Nós estamos abertos para servir. E se é para servir, Deus quer o meu corpo, alma e espírito, não é? Não adianta assim dizer. Nós vamos dando um exemplo, né? Nós vamos lá apacentar um grupo de pessoas. Você pode ir?
Você sabe que você pode ir, mas só que você não quer ir. Mas você é espiritual, né? Diz assim, irmão, eu vou com vocês no espírito. Mas naquele momento, Deus quer o seu corpo. Eu estou mentindo? Então, olha só, ministério, serviço, o ensino, o que exorta, precisa exortar, precisa encorajar, precisa corrigir, tá certo? Então, agora mostrando o tipo de serviço. O que contribui é o que dá. Você tem algo para dar ou não? Eu não estou falando em dinheiro. Ou você não tem nada para dar? Você acredita que tem existam membros que não têm nada para dar? Se a palavra de Deus diz, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se recebemos graça, recebemos dom. Então eu tenho algo para dar. Não seja enganado pelo inimigo. Eu tenho algo para dar e o irmão ao meu lado também tem algo para dar. Que é útil para o corpo. O que preside com diligência são aqueles, então, que estão cuidando, né? Presidindo certas coisas, certos serviços, certas tarefas, certas ações. E aqui fala também de exercer misericórdia. Olha que função maravilhosa, exercer misericórdia. Com alegria. Alguém tem que sentir misericórdia das pessoas, não é? Então, eu quero que todos percebam as ações e a qualidade das ações, não é? Agora, vamos ver a questão de relacionamento. Tá? É importante que os irmãos percebam esses pontos, porque a palavra de Deus nos dá direção sobre como nós devemos viver hoje a vida da igreja. O que deve estar presente hoje em nosso viver, por meio da porção de cada um. Isso só será possível se Deus ganhar nosso corpo, alma e espírito. Amém? Agora vamos ver dos versículos 9 até o versículo 21, mas nós vamos falar de uma maneira bem rápida, tá? Fala do versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Aqui mostra a importância do amor, mas mostra como deve ser a manifestação desse amor. Fala sobre amar, sobre detestar o mal, sobre apegarmos ao bem. Isso é importantíssimo para o nosso relacionamento. Versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso é função de todos nós. Existe alguém aqui que não pode amar? Existe alguém aqui que não pode detestar o mal? Existe alguém que não pode apegar-se ao bem? Isso é possível para todos nós. Se nós entregarmos o Senhor, permitir que o Senhor nos transforme, isso é possível nós vivermos. Amar-nos cordialmente, preferir-nos em honra uns aos outros. Nós temos praticado isso? Preferindo-nos em honra uns aos outros? Versículo 11, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor.
Aqui mostra a importância de estarmos fervorosos no Espírito para servir o Senhor. Por que nós estamos na reunião? É para servir o Senhor, não é? Adorando o Senhor. Existem, irmãos, alguns aspectos que eu gostaria de ressaltar. Individualmente nós somos virgens, mas coletivamente nós somos a noiva. Individualmente nós temos comunhão com o Senhor, nosso relacionamento do Senhor é o relacionamento de uma virgem com um noivo, correto? Mas coletivamente nós temos relacionamento da noiva com o noivo. E eu quero dizer uma coisa, toda vez que estamos juntos, vários irmãos estão juntos, ali nós temos a noiva. Sabe, numa reunião como essa, o noivo está aqui, não está? E ele está vendo a noiva. Ele não está vendo virgens, está vendo a noiva. Você vem para a reunião com que tipo de coração? Precisa ter o seguinte coração: hoje à noite vamos encontrar um noivo. Não é? Não é uma coisa maravilhosa? E eu vou servir, eu terei comunhão com o noivo. Eu preciso estar fervoroso no meu espírito. Eu tenho que usar meu espírito, não é? Daí, versículo 12, que é importantíssimo. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Aleluia. Ficar alegres, regozijai-vos na esperança, ser um povo que tem esperança, paciente na tribulação, tem tribulação, mas nós temos uma característica, é oração, perseverantes na oração. E aqui eu gostaria de falar um ponto muito importante. A oração deve ser parte importantíssima na nossa vida. Nós precisamos muito ser renovados na área da oração. Né? Na minha oração pessoal com o Senhor. 13, compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade. Tudo isso são aspectos práticos da vida da igreja. A questão é, quando eu leio esses versículos, eu me vejo nesses versículos ou não? Eu posso ler esses versículos e achar, puxa, versículo muito bom para poder dar uma mensagem, né? Ou, que bom saber isso aí. Mas aqui ele está falando da nossa vida e do nosso viver. Nós nos vemos nesses versículos ou não? Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoais os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Nós estamos abençoando, irmãos? Aqui diz, abençoai os que vos perseguem. Nós estamos abençoando? E aqui diz também, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com quem é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então, isso aqui é o Senhor falando. Isso é o que eu espero de você. Essa maneira de viver a vida da igreja. Quanto isso existe de realidade em nosso meio? Quanto os irmãos percebem por que nós precisamos ser novos? Porque a gente tem que ler isso aqui e nós vemos, isso aqui está falando de nós. Quando lemos isso aqui, nós não podemos sentir, ele está falando de outros. Esse versículo está falando de quem? Nós. 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens.
Versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Você vê aqui a questão da paz. Como é importante nós termos paz. No que dependermos de nós, temos paz com todos os homens. E ainda mais, continua, no versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Crê ou não crê que o Senhor é o reto juiz? Versículo 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, esses são os itens que falam do nosso relacionamento. Se hoje queremos um novo começo, queremos a realidade, é isso que nós devemos orar ao Senhor. Senhor, aqui está uma régua. Opera isso em mim. Eu quero viver isso, Senhor. Eu quero entregar o meu ser, todo o meu ser, para viver isso. Né? Então, nós podemos ver, Deus quer nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Deus nos colocou em um corpo. Não somente um, mas todos nós somos membros desse corpo e nós precisamos cuidar uns dos outros, né? E nós somos diferentes, mas são todos necessários. E aí entra a questão do funcionamento, não é? A questão do funcionamento. Quais são os serviços e como eu devo exercer esse serviço? Não é de uma maneira relaxada, é de uma maneira real, com intensidade, com realidade no espírito. E também vemos os vários itens ligados ao nosso relacionamento nas coisas do dia a dia. E no capítulo 13, os versículos 8, 9 e 10, diz assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Vou ler o versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, esse é um sentimento muito importante. Não ficamos devendo alguma coisa, exceto o amor com que devemos amar uns aos outros. Isso aqui tem uma aplicação muito prática. Senhor, no meu relacionamento com o irmão, o que está em falta? O Senhor sempre vai dizer, amor. Ah, mas eu já amo. Pode amar mais. Não é? É que nós ficamos muito satisfeitos assim. Para esse irmão, esse amor que eu estou dando, esse aqui eu vou dar acho que 50% de amor para ele. Já é o suficiente, ele só merece 50%. Aquele eu gosto, aquele 90% de amor. Não é nada disso. Não é nada disso. O Senhor sempre vai dizer para nós, tem mais amor para dar, viu? Tem mais amor para dar. Não é? Então, nós vamos ficar por aqui e amanhã nós vamos entrar em Romanos 14. Tá bom? Espero que vocês tenham tocado essa realidade de Romanos 12, porque isso é uma preparação para a gente compreender Romanos 14 e 15. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Nós queremos aproveitar ainda